Antes da apresentação da mesa, temos um recado para você que já pensou em desbravar novos destinos, conhecer novos lugares e tudo isso com uma companheira que aguenta o tranco. É claro que eu tô falando da nova Nissan Frontier. E sabe o que é melhor, Eduardo? A Nissan Frontier está com condições imperdíveis, saindo de R$ 267.690 por R$ 232.190. Tudo isso com taxa zero. Garanto o melhor da tecnologia japonesa. A picape da Nissan que dá show. Com uma exclusiva suspensão traseira multilink, você vai poder atravessar qualquer terreno com o máximo de conforto e o mínimo de impacto. O design, então, nem se fala. A combinação perfeita entre a força e o estilo, a única da categoria com teto solar. Toda a tecnologia japonesa que te garante uma direção segura para você e para sua família, e o menor custo de manutenção da categoria, que te traz muito mais tranquilidade e economia. Mas não vacila, hein? Passe na concessionária Nissan mais próxima e garanta a nova Nissan Frontier por essas condições especiais. Nova Nissan Frontier, desenhada para fazer mais. E está começando mais um episódio do Agro Depende Essencial, trazendo a essência do agro para você. E antes de mais nada, gostaria de te convidar aí a nos seguir nas nossas redes sociais, a ouvir os outros episódios do Agro Depende, tanto o Agro Depende Essencial, quanto o Prosa com o Autor, quanto No Meu Tempo Era Tudo Mato, quanto os outros Agro Depende Essenciais. Tudo isso nos ajuda muito e faz a gente querer manter em pé cada vez mais o projeto do Agro Depende. Compartilhar com um amigo, ir lá no Spotify ou em outro agregador de podcast que tu nos ouve, nos avaliar, né, nos dar 5 estrelinhas lá, nos seguir, ativar a notificação. Também a gente tá no YouTube, então nos auxilia aí a chegar no máximo de pessoas possível para que a gente consiga manter o projeto em pé e cada vez desenvolver mais conteúdo para vocês. Hoje a gente vai trazer a essência, né, vamos falar então, de uma forma resumida sobre o fotoperíodo e a soja. E é uma questão muito importante que muitas vezes a gente acaba não dando muita bola, né? A soja ela começou aqui no Brasil, no Rio Grande do Sul, na região de Santa Rosa, onde é que eu sou natural, e ela começou lá não porque foi a primeira tentativa, ela foi tentado ser reproduzida e ser cultivada em diversos locais do Brasil, só que não dava certo porque não batia, vamos dizer assim, o fotoperíodo, né, o desenvolvimento dela, não conseguia desenvolver toda a sua parte vegetativa para daí entrar no florescimento reprodutivo e conseguir produzir. Isso foi possível no Rio Grande do Sul, na região aí da Grande Santa Rosa, ou pelo fato da cultivar, né, que foi trazida aí dos Estados Unidos para aquela região, ser essa região onde é que é original, onde é que era produzida essa soja, ser uma latitude parecida com a dessa região de Santa Rosa, né? Então eles tinham uma latitude parecida e por isso propiciou ali a questão do desenvolvimento dessa soja. E foi onde começou toda a soja no Rio Grande do Sul, né? Até temos um episódio aí gravado com meu avô, que ele é de Três Maio, que na época era a região da Grande Santa Rosa. Hoje vai fazer daqui uns dias aí 95 anos. E ele comenta, temos a história gravada aí com ele contando, que quando ele tinha ali 8, 10 anos de idade, ele cultivou então os primeiros pés de soja na horta da casa, né, que era uma novidade. Então ele acredita ser um dos primeiros aí a produzir soja no Brasil. Mas, voltando para a questão do fotoperíodo, a gente primeiro precisa entender o que é o fotoperíodo, né? O fotoperíodo, então, para a gente entender um pouco melhor o que é, ou uma definição dele, né? É a duração em horas do comprimento do dia mais a duração dos crepúsculos. Ou, resumindo, de quando o sol nasce até quando o sol se põe. A quantidade de horas que tu tem ali de luminosidade nesses dois períodos. E isso varia muito no Brasil, porque a gente vive num país continental. E por a gente viver no país continental, a latitude de cada local do país é muito diferente. E isso faz a gente ter uma variação muito grande dentro dos fotoperíodos, né? E ele muda, ele vai mudando conforme o local que tu tá, e isso a gente consegue ver muito bem nas estações do ano, né? Principalmente no sul do Brasil aí, questão do inverno, verão, a gente sabe que tem dias mais longos no verão, mais curtos no inverno, e em alguns outros locais do Brasil isso não é tão observável, nem aqui onde é que eu estou hoje, em Sinop, Mato Grosso, não é tão fácil tu ver essa variação, porque a gente tá mais perto ao centro do planeta, vamos dizer assim, né? Perto da linha do Equador, então essa variação acaba não sendo muito grande, e ela acontece devido à angulação que a Terra está do Sol, né? Então tem uma incidência maior ou menor aí de radiação solar nesses períodos.
prova disso, e que a gente consegue observar muito bem, são os 2 solstícios que tem. O primeiro, então, que é o dia mais longo do ano, que a gente tem um maior fotoperíodo, um fotoperíodo extremo positivo, vamos dizer assim, e acontece no dia 21 de dezembro, né? Que é o dia mais longo aí do ano. E também a gente tem o extremo contrário, né? Que acontece o dia mais curto no ano, que é no dia 21 aí de junho. Como eu comentei, esse fenômeno ele acaba sendo mais observado perto dos polos, né? Por isso a região do sul do Brasil a gente consegue ver muito essa diferença, e nas regiões mais perto da linha do Equador não consegue ver tanto. E isso faz um desbalanço, vamos dizer assim, tem uma diferença muito grande na soja. Porque vamos pensar lá no Rio Grande do Sul, onde é que começou a soja. Ela é plantada ali perto do mês de outubro, novembro, outubro já tem alguma coisa que é plantada, e ela chega no seu ápice, no seu ponto de desenvolvimento máximo da parte vegetativa, mais ou menos no dia 21/12, que é a partir desse período vai ser quando os dias começarão a ficar menores. Então, a partir disso, tem uma possibilidade um pouco maior de um desenvolvimento, de induzir o florescimento dessas plantas. E isso acontece lá porque é característica, né, das cultivares que são cultivadas, que são feitas lá e que são as primeiras cultivares existentes, né? Antes de todo o melhoramento genético, o desenvolvimento que a gente teve no Brasil, no mundo inteiro, com a questão da soja, e possibilitou a gente ter soja aí espalhada em todo o Brasil, né? Sendo produzido e tendo altas produtividades em todo o Brasil, mas isso a gente vai falar daqui a pouquinho. Então, para a gente entender um pouco por que a planta, por que acontece isso com a planta, né? A gente pode pensar num gráfico, sendo que na linha lateral a gente vai ter a questão de 24 horas, né? Pensando então, possibilidade máxima aí de fotoperíodo, que é 24 horas em dia. E a gente pode imaginar 2 linhas. A primeira linha, que seria o fotoperíodo crítico, e ela vai estar em torno de 17 horas, ela varia aí de 17 a 24 horas. Mas vamos pensar ela de 17 horas. Esse fotoperíodo crítico é o fotoperíodo que a planta ela vai se manter vegetando. A partir dessas 17 horas de fotoperíodo, então 17 horas de sol por dia, ela vai sempre vegetar, ela não vai chegar a induzir um florescimento. Já se a segunda linha que a gente vai pensar vai ser a questão do fotoperíodo ótimo, né? Que ele fica entre 6 e 13 horas. Abaixo desse fotoperíodo ótimo, a planta vai induzir muito rapidamente a questão da floração, muitas vezes não conseguindo ter um desenvolvimento da planta para que ela consiga produzir realmente, né, como é que eu posso dizer, a sua estrutura para daí possibilitar que ela consiga desenvolver aí grãos. Isso a gente pode ver na safrinha do Rio Grande do Sul e também na parte quando planta em setembro no Rio Grande do Sul, e as plantas ficam mais baixas, logo induzem florescimentos entre nós bem curtos, e geralmente tu tem uma questão de uma produção menor, né? Bem pela planta não conseguir desenvolver. Então o que a gente busca aí para um desenvolvimento normal das plantas seria um meio termo desses dois, né? Que a planta consiga, então, na sua fase vegetativa, os dias irem aumentando, que é o que acontece, né? Os dias vão aumentando seu fotoperíodo, onde ele atinge um ápice, depois ele começa a cair, que é quando induz aí a floração. Mas daí tu pode até me perguntar, e aí que tu disse que em Sinop, aí a região norte, tem soja até em Roraima, como é que ela tá se desenvolvendo? Ela devia tudo ficar pequeno? Quem já veio para cá sabe que não é assim. Isso está muito ligado a uma das questões que possibilitou, junto com muita ciência, desenvolvimento, pesquisa, possibilitou com que a soja seja produzida em todo o Brasil, né, em todo o país aí, que é a questão da descoberta da existência do período juvenil, no caso, a descoberta de plantas e cultivares que possuem o período juvenil longo, né, que é chamado. Que algumas cultivares lá atrás foram observadas que tinham, né, esse gene, e essas plantas elas possuem uma menor sensibilidade ao fotoperíodo, o que possibilita que algumas variedades com melhoramento, com desenvolvimento, né, com muita pesquisa, isso eu gosto de frisar porque foi muita pesquisa colocada, pôde-se trazer então dessa região mais temperada, essa região com uma latitude um pouco maior, para regiões com latitudes menores, que é o que a gente vê hoje, né, em todo o Brasil aí, soja espalhada, né, sendo produzida com altas produtividades. E gostaria de convidar você, se gostou desse episódio, a compartilhar com um amigo,
a nos seguir nas nossas redes sociais, mandar lá quais assuntos tu acha interessante que a gente abordar, conversar. Sempre estamos dispostos aí a sempre conversar, a disponibilizar outros conteúdos, a fazer novos conteúdos, chamar pessoas aí para a gente tirar as dúvidas da nossa audiência e também convidar você a participar aí no nosso grupo Telegram, que a gente sempre está lá trocando ideia, falando no nosso dia a dia e do que a gente está aprendendo. Por hoje era isso e até a próxima, pessoal!